dessa mensagem é Vivendo o Melhor de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para a sua vida. Mesmo que você já experimentou uma intervenção de Deus, um milagre de Deus, mesmo que você já experimentou algo especial, uma bênção de Deus na sua vida, eu quero ser profeta nessa manhã sobre a tua vida. Deus tem algo maior para você. E nessa manhã eu quero convocar somente os crentes que não se conformam em viver uma vida medíocre, natural, mas quer a partir de hoje viver o sobrenatural. Eu quero convocar você para esta pregação nessa manhã, para que você saia do natural e passe a viver como um cristão sobrenatural. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que vos não façais negligentes, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé, repete comigo, pela fé e paciência, herdam as promessas. Deus tem promessas para você. Fique de pé, fazendo um favor. Eu vou ler de novo. Para que vos não façais negligentes. Vira para o seu irmão e fala assim: não seja negligente que vai acontecer nessa manhã. Não esteja fora desse ambiente de glória, fala para ele. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores. Vira para o seu irmão e fala assim: sejam imitadores dos antigos, que pela fé e paciência herdaram a promessa. Deus tem promessas grandes para nós, mas eu tomo posse pela fé. É pela fé. Pela fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó meus filhos. Eu tomo essa palavra como profeta sobre a vida de vocês. Este é o dever de vocês, que eu encarrego vocês, igreja, comunidade evangélica de Fernandópolis, meus filhos, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Deus tem promessa para nós como igreja. Deus tem promessa para você em particular. Deus tem promessa como povo, como corpo de Cristo. Ele diz: combate firmado nelas o bom combate. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos aprender a viver o melhor de Deus, independente das circunstâncias. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade sobre nós. Deus diz: eu tenho bons pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, diz o Senhor. Eu sou um Deus bom, que velo para cumprir a minha palavra. Pode sentar em nome de Jesus. Agora você precisa entender uma coisa. Esses dois versículos mostram que Deus não age, por mais que Ele é poderoso e pode fazer. E esse é o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho, sem precisar da minha interferência, ou da minha ajuda, ou do meu posicionamento. Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu não vou tirar isso de Deus jamais. Mas eu quero que você entenda que para viver o melhor de Deus, você precisa se posicionar para isso acontecer. Eu quero pregar algo que eu aprendi há uns tempos atrás, mas confesso que talvez os problemas, as dificuldades e as lutas fazem esquecer um pouco desse ponto de partida que Deus me colocou. E não só eu fui reavivado nessa semana que nós tivemos uma conferência, mas eu creio que quando Deus quer falar conosco, Ele quer falar com toda a igreja. Por isso eu vou repartir essa palavra com vocês. Eu fui reavivado novamente. A minha fé foi aumentada novamente. Mas a minha fé não vai ser abalada. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pensar ou imaginar. Ele é poderoso segundo o poder dele que opera em nós. Eu quero que você entenda que existe uma responsabilidade pessoal.
para que você possa viver o melhor de Deus. Deus tem promessa para nós como igreja, promessas grandes como igreja. Há um avançar de Deus para nós como igreja. Só que existe uma responsabilidade pessoal de cada um de nós para tomar posse da promessa de Deus. Deus tem promessa coletiva, Deus tem promessa individual para cada um de você. Talvez você nunca compartilhou nem com a esposa ou com o esposo, tamanha a grandeza da promessa que Deus fez para você um dia, e você está guardando isso para você. Eu quero dizer para você, vai se cumprir em nome de Jesus. Deus é fiel para fazer cumprir as promessas, mas você precisa se posicionar. Tem uma forma de agir. Existem promessas incondicionais, que essa daí eu posso fazer o que eu quiser, que não vai mexer em nada. Promessas incondicionais são aquelas que Deus fez e não depende de ninguém. Como Ele fez uma promessa que o Filho dele viria, que seria o instrumento de salvação para toda a humanidade. Querendo ou não, as pessoas fazendo alguma coisa ou não, se cumpriu, porque essa promessa era incondicional. Há uma outra promessa incondicional: Jesus voltará, Ele está voltando, Ele está voltando. Nada que eu faça vai impedir isso, nada, nada, nada. São promessas incondicionais que Deus fez à humanidade, ao propósito, o plano de Deus que ninguém mexe. Mas eu quero que você entenda que a maioria das promessas na Bíblia, elas são condicionais. Depende da tua participação, de como você se comporta, de como você age quando você recebe uma promessa. Como você se comporta mediante uma palavra de Deus. Quando é pregada desse púlpito, você só recebe, vai para casa e nada muda. É porque você está se relacionando de maneira errada com a palavra de Deus. Você não pode se conformar com pouco. Deus tem mais para você. Eu quero dizer para você que você tem liberdade de falar amém, de ficar em pé, de tomar posse. Eu quero que você participe dessa palavra. Eu estou convocando aqueles que querem viver no sobrenatural, amém? Então você tem liberdade, em nome de Jesus. Até que aí você ajuda até quem está dormindo do seu lado. Você pula o lado dele, ele acorda na hora, ele recebe também, aleluia. Quem sabe ele pega uma carona com você. Você não pode se conformar com pouco. O crente não pode se conformar com pouco. Deus tem mais para nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou repetir, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer conosco, como igreja, e para você pessoalmente falando. De maneira individual, Deus tem coisas grandes para você. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Aquele povo antigo não recebeu a promessa porque ficou sentado esperando num berço esplêndido receber a promessa. Mas pela fé e persistência, paciência, a palavra é persistir, crendo na promessa. Por isso eles herdaram a promessa. Não fique esperando cair do céu. Ah, tá, o pastor falou, então um dia vai acontecer isso na minha vida. Não vai acontecer, você vai ficar esperando. Agora, se você sair do hoje, do natural e para o sobrenatural, eu tomo posse, eu vou mover no sobrenatural. Eu creio, mesmo que seja impossível aos meus olhos, mas eu creio que o Deus meu, o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Tudo é possível ao? De novo, tudo é possível ao? Então você precisa se posicionar nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, você tem que lutar, meu filho. Combata o bom combate, porque foi liberado promessa sobre a sua vida. Lute pelas promessas de Deus. Eu estou dizendo para você, igreja, lute pelas promessas que Deus tem para a sua vida. Não se acomode, não se acovarde, não tenha medo, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Você não pode temer. Há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, na primeira reunião que a gente teve presente no MFI, numa comunhão de pastores, o qual nós fazemos parte, que essa semana nós tivemos de novo, nós recebemos uma palavra profética. Depois recebemos outra no outro MFI. Depois nós vimos em Araçatuba, recebemos outras promessas. E não, eu fui recebendo promessas particular para ela, e como ministério e como igreja. Grandes palavras. Palavras poderosas, palavras que nós seríamos grandes, que nós seríamos influentes, que eu seria colocado diante de autoridades para orar. Eu via tudo aquilo, começando o ministério, achando que era um gafanhoto, que eu não tinha condição, e aí recebia aquela unção, era tremendo receber aquela profecia, era muito bom receber aquela palavra, mas eu falava amém, se Deus quiser vai acontecer. Eu falava um dia vai acontecer, mas não fazia nada para isso acontecer. Como se Deus era obrigado agora. Então o Senhor falou, eu não vim atrás de profeta. Minha esposa sabe disso, eu não fico correndo atrás de profeta.
quando Deus quer liberar uma palavra, as pessoas vêm e liberam a palavra. Então eu disse, o Senhor liberou a palavra, então o Senhor é obrigado a cumprir. Eu quero dizer para você que essa é uma postura errada, que talvez você está tendo até hoje, mas vai mudar a partir de agora. Você precisa se posicionar diante de uma palavra profética, diante de uma palavra de Deus lançada. Então ficava naquele momento de unção, tremia, às vezes caímos no chão, ok, levantava, se Deus quiser vai acontecer. E não me movia de maneira sobrenatural para essas coisas começar a acontecer. Mas um dia foi diferente. Mas um dia eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais me ver como um gafanhoto, incapaz de fazer a tua obra. O Senhor liberou palavras grandes, eu acho que o Senhor errou a pessoa. Eu acho que o profeta, quando chamou, ele não conhecia, era dos Estados Unidos. Esse pastor, ele acho que ele errou. O Senhor mandou chamar o cara do lado, não era eu. Porque eu não tenho capacidade para tudo isso. Não há como isso acontecer sobre a minha vida. Não há como acontecer sobre mim. Eu não quero falar da minha esposa, eu quero falar de mim. Porque eu fui reavivado novamente essa semana. Isso brotou com muita força de novo. Muita força de novo. Mas um dia, um pastor de novo colocou e veio profetizar sobre a minha vida. Ele colocou a mão aqui na boca do estômago aqui e falou, por que você se vê como um gafanhoto? E começou a liberar palavras. E aquele dia eu já tinha decidido, aquele final de semana nós estávamos lá em Araçatuba, numa palavra que estava recebendo. Eu decidi que a partir daquele dia eu ia mover no sobrenatural para aquela palavra acontecer, porque o Senhor não é homem para mentir. Se o Senhor liberou, isso vai acontecer. Eu não sou capaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me capacita, o Senhor vai fazer a obra, então eu vou me mover no sobrenatural. E para quem está aqui há muito tempo sabe disso. A igreja saiu de um crescimento para uma multiplicação de 20 para 40 células. Nós multiplicamos financeiramente, nós conquistamos terrenos, nós conquistamos propriedades, fizemos a chácara. Nós hoje temos um patrimônio considerável na cidade de Fernandópolis. Nós saímos de não sei quantas pessoas, mas dobramos o número de pessoas. Hoje nós somos mais de 1000 pessoas em célula, nós somos 60 e poucas células. O Senhor tem dado crescimento, nós fazemos marcha nessa cidade, nós oramos por prefeito, nós somos uma igreja que estamos influenciando essa cidade. Porque eu decidi crer. Eu decidi tomar posse dessa palavra e agir de acordo com essa palavra. Comecei a crer que eu não sou, mas aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Está na hora de você parar de ser natural e começar a agir no sobrenatural. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir sobre você. O problema é que você estacionou. Você parou. As pessoas experimentou uma conquista, experimentou algo e parou, acha que está bom. Eu quero dizer para você, não está bom. Eu quero dizer para você que o bom é inimigo do excelente. Quando você acha que está bom, você vai perder o melhor de Deus. Deus tem mais para nós como igreja. Deus tem mais para você como pessoa. Você precisa sair desse comodismo, desse marasmo espiritual que você vive. Recebe palavra e fala amém, vai acontecer. Eu não estou te culpando, porque eu fiz isso, e eu estou dizendo, é errado fazer isso. Mediante uma palavra profética, você tem que agir de acordo com ela, tomar posse. Pastor, mas parece que quando eu tomo posse, tudo vira ao contrário. É um bom sinal. Quando está tudo virando de perna para o ar, é porque a vitória está chegando. Mas se você desiste, você perde a herança e a promessa. Aumentou a pressão, é um bom sinal, meu irmão. Aumenta a tua fé. Deus está chegando com a tua vitória, a promessa de Deus vai se cumprir. Em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda está por vir por nós. Deus tem mais para nós como igreja. Nós vamos avançar nessa cidade. Nós vamos ganhar vidas. Nós vamos salvar vidas em nome de Jesus. Há um plano e um propósito maior de Deus para nós como igreja. E eu quero dizer para você, Deus tem algo maior para a sua vida. Feche os teus olhos, no nome de Jesus eu vou profetizar isso. Você que já experimentou uma conquista, talvez até uma casa própria, você nunca tive, e Deus já te deu. Talvez você recebeu um milagre, uma cura. Deus já te deu. Talvez você queria ser líder de célula, você é líder de célula. Talvez você queria uma célula na sua casa, Deus te deu. Talvez Deus já te mostrou milagres, já te deu causa na justiça. Deus já fez coisas para você. Deus já agiu no seu filho, Deus já agiu no seu casamento. Deus já te restaurou, Deus já fez coisas. Mas eu quero dizer, olha para mim, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Deus tem mais para você. Deus tem um nível maior para você. Deus quer te usar de maneira poderosa.
Deus quer te levar a viver o sobrenatural. Você vai mover no sobrenatural de Deus. Levante as suas mãos e receba essa palavra. Fala: eu tomo posse, Senhor. Eu vou viver o sobrenatural. A partir de agora a minha vida vai ser diferente. Quando eu deparar com um problema, com um gigante, eu vou orar, eu vou declarar que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou empurrar. Deus tem mais para você. Deus tem conquista para você, meu irmão, creia. Ah, mas eu já sou próspero. Eu estou dizendo, Deus mandou dizer nessa manhã, Deus tem mais conquista para você. A prosperidade de Deus não é só financeira, mas é a presença dEle. Olha, Deus vai aumentar a presença dEle em você. Deus vai te ungir com poder. Deus vai te renovar nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Repete comigo: o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, Deus me mostrou isso quando Ele compartilhou isso comigo. Ele falou: olha, Marcos, como igreja eu já dei muito para vocês. Vocês já conquistaram, vocês, né, são uma igreja influente, tão influente que até mal falam de vocês. Falam mal de você, falam mal da sua esposa. Vocês hoje estão influenciando a cidade, vocês conquistaram. Eu dei terrenos para vocês, eu dei propriedades. Eu tenho salvado vidas naquele lugar. Eu tenho colocado pessoas leais do teu lado. Eu tenho colocado uma liderança do teu lado. Mas eu quero dizer para você, tem mais. Não se acomode com aquilo que eu já te dei. Eu tenho muito mais para fazer com você, no seu ministério, com aquela igreja. E Ele disse: fala para o meu povo. Tem gente que parou, recebeu uma unção no encontro, foi baseado no Espírito Santo, recebeu uma conquista, uma casa, um carro, melhorou as finanças. Se acomodaram, pararam, não avançam mais, está vivendo uma vida medíocre. E Deus está dizendo: avisa o meu povo, para ele sair do natural, para mover no sobrenatural e tomar posse, porque eu tenho grandes coisas para fazer com a vida de cada um deles naquele lugar. Quem recebe essa palavra, fala: eu recebo em nome de Jesus. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar lá no serviço, quer usar você, as suas mãos, para tocar em vidas e curar. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Tem gente vivendo escassez. Eu não estou falando de ser rico, não, meu irmão. Vida abundante é alegria, prazer na presença de Deus, ter o suprimento e ser usado e ousado na unção de Deus. Vida abundante é isso, independente das circunstâncias. É viver o sobrenatural de Deus, é começar a ver milagres acontecer à sua volta, circunstâncias mudando pelo poder da oração na sua casa, na sua família. Deus tem mais para fazer com você. Tem muita gente parada espiritual aqui, com o potencial que Deus colocou na sua vida, e está parado. Tem gente perdendo o melhor de Deus por causa do orgulho, da prepotência e do comodismo. E Deus mandou dizer: eu tenho mais para fazer com a sua vida. Eu coloquei dons e capacitação em você, e você está enterrando os seus talentos. Há um nível de intervenção de Deus maior do que você já experimentou até aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Há algo maior de Deus para nós. Muitos crentes vivem uma vida de derrota por não tomarem posses das verdades bíblicas. Irmãos, o nosso posicionamento, eu falei ontem no pós-encontro, Efésios capítulo 2, versículo 6. Porque Deus nos ressuscitou nele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos sentados acima dos problemas. A posição do crente é acima dos problemas. Não que nós não vamos ter problema, mas nós vivemos acima do problema, de maneira sobrenatural. Os problemas são só para aumentar a minha fé. Então nós precisamos entender isso. Efésios 2,6, Paulo diz: nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos assentados junto com Cristo. E onde Cristo está? No céu, à direita do Pai. Então essa é a nossa posição. É por isso que eu entendo que Abacuque, e Paulo falou sobre essa palavra de Abacuque. Eu não sei se está ligado aos textos, mas para mim está. Quando Abacuque falou aquela linda, né, e eu repetindo isso de novo, mas eu gosto demais disso. Esse versículo é muito forte, porque acabou todos os recursos. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, não há produto na vide, produto oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas
ovelhas serão arrebatadas do aprisco. Todavia me alegrarei e exultarei. Ou seja, eu não tenho mais condição financeira, está passando escassez até de comida. Ele diz assim: não tem problema, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quem pode se alegrar passando dificuldade financeira? Só quem está cheio de Deus. É simples assim. Só que ele não para aí, ele fala por quê? Porque ele me faz os meus pés como os das costas. Como é que as costas viviam? Nos lugares altos. Só ela era levinha, tipo aqueles viadinhos, muito levinho, consegue ir para lugares altos, fonte de águas. Ela conseguia procurar fonte de águas. Ou seja, ela não se limitava a problemas, mas ela ia atrás de resolver os problemas. Porque o Senhor me faz os meus pés como os da costa, a andar por lugares altos. Aleluia. Nós estamos acima dos problemas. Não é que crente não tem problema, às vezes até mais do que o mundo, mas nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Sai desse comodismo, por favor, estou te pedindo, irmão. Acorda desse sono espiritual. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para você. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Para de se contentar com esse nível de intervenção de Deus. Pastor, mas eu estou feliz, Deus já me fez. Tem mais. Sai desse comodismo, tem mais. Eu estou dizendo, Deus tem mais para fazer. Mesmo você tem 40 anos de igreja, Deus quer fazer algo novo com você, em nome de Jesus. O nível da intervenção de Deus em sua vida vai depender da sua atitude diante da promessa. Presta atenção nessa frase, eu vou repetir. O nível de intervenção de Deus na sua vida, ou o milagre de Deus na sua vida, vai depender da tua atitude diante da promessa liberada sobre você, diante da palavra de Deus sobre você. E essa palavra é para você como pessoa. Sai desse marasmo, acorda, em nome de Jesus, acorda. Sai desse comodismo. Ah, então, pastor, eu estou aqui esperando um emprego, estou esperando, mas está difícil, viu, pastor? Está difícil. Sai desse marasmo. Deus tem o melhor para você. Está demorando porque tem coisa grande que está chegando. Não perca a fé. E nesse tempo Deus vai prover um milagre para você. Não temas. Não temas. Não se preocupe. Não fique acomodado. Deus tem promessa de vida abundante, de vitória, de provisão, de prosperidade, de livramento, de libertação, de cura, de paz. Aprenda a andar e a buscar o sobrenatural. Não se conforme com o bom. O bom é inimigo do excelente. Escuta o que eu estou dizendo. E aí, como é que está? Não, está bom. Você reparou que as pessoas que falam que está bom, ela está numa vida medíocre. Sai dessa coisa boa. Deus tem coisas melhores para nós. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Como é que você está, irmão? Eu estou vivendo, pastor. Então, mas Deus não chamou para viver. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Independente dos problemas que você está passando, Deus tem vida abundante para você. Deus tem paz, Deus tem alegria. Deus tem o poder de parar a tempestade, esse vento que está contra o seu barco. Mas você precisa ter fé. Pela fé, Hebreus 6,12, eles herdaram a promessa. A fé não vê as circunstâncias. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Eu tenho convicção. Eu vejo pelos olhos da fé. Pastor, mas meus olhos carnais estão vendo outra coisa. Não interessa. Viva pelo sobrenatural. Não andamos por vista, mas andamos por visão, por fé naquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. E eu sei que Deus tem mais para você também. Se você for olhar para trás, não olhe para trás no sentido de desistir. Olha o que Deus já fez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tire os olhos de cima e nem da frente, porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas ainda acontecer na sua vida. Deus tem mais, não encerrou. Não interessa, né, quantos anos você tem. Não se preocupe. Zacarias e Isabel, em Lucas capítulo 1, versículo 13. Na verdade, Lucas capítulo 1 conta a história de Zacarias e Isabel. Foi pais de João Batista. Ela era estéril. Ela queria ter um filho, mas demorou demais. Olha para mim, olha para mim. Deus parece que Ele é do contra. Não é que Ele é do contra, sabe o que é? É que Ele gosta de mostrar que Ele é o Deus do impossível. Você não pode, mas Ele pode todas as coisas. Ele chamou Abraão e falou: você vai ser pai de multidões. A mulher dele era estéril. Será que Deus não sabia? Esqueceu de perguntar para Sara? Será que Deus esqueceu? Não. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. E não para. Aí vai Isaac.
confundir as mulheres aqui. Rebeca, certo? Isaac é Rebeca. E Jacó é Raquel, certo? Se não trocar as mulheres aqui, senão dá problema. Aí o filho da promessa, Isaac, veio. Com 100 anos. Como é que vai ser pai de multidão? Com 100 anos. Aí vai o filho. Não, o filho agora vai ser pai de multidão. Vai ter a sequência com Isaac. Aí casou com a mulher. Estéril. Olha, peraí, Deus está de brincadeira. Como é que vai ser multiplicado desse jeito? Só se for na comunidade, que fala para um, Renan atende, o Caio atende, aí vai multiplicando mesmo, aí o povo vai crescendo. Aleluia. Tem mais alguma grávida aí, em nome de Jesus? Recebeu aquela palavra do 3 domingo atrás? Mas era estéril. Aí você olha, pega essa história e fala, meu Deus, como é que pode? Ok, mas aí gerou o Jacó. Deus de Abraão, de Isaac. Agora Jacó vai casar com a mulher fértil. Uma era, né, que ele não queria, que ele não amava, que era Lia, mas a Raquel não. A Raquel era estéril. Por que isso? E agora aqui, a gente vê em Lucas capítulo 1, que Zacarias e Isabel não tinham filhos. Não porque eles não queriam, porque a mulher, Isabel, era estéril. Então parece estar demorando muito. Essa mulher já tinha mais ou menos 60 anos. Eu tentei ver a história para ver quantos anos tinha Zacarias e Isabel, né? Parece que Isabel tinha mais ou menos 60 anos. Ou seja, talvez já estava desistindo do seu sonho. Mas eu quero dizer para você, existia um homem chamado Zacarias, que ele não tinha desistido da sua bênção, do seu milagre e da sua promessa. E não era qualquer um que ia ser gerado no ventre daquela mulher. Lucas 1, versículo 13 diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Quantos já parou de orar pelas promessas de Deus aqui? Você vai receber quando? Pastor, mas já está 60 anos. 60 anos, a mulher não vai ter mais filho. Além de ser estéril, agora está complicando tudo. Agora complicou. Não, presta atenção. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Presta atenção. Deus está ouvindo as suas orações. Mas tem gente que parou de orar, parou de crer, parou de agir no sobrenatural, parou de ver o milagre que Deus está fazendo. Você vai perder a tua bênção, meu irmão. Aí não vai falar que Deus não cumpriu a promessa, porque Ele é fiel para cumprir. O problema está em você que não está se posicionando para tomar a bênção, para cumprir a promessa, para receber o teu milagre. Mas eu quero dizer que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O que você já experimentou de Deus, de unção, de poder e de dons, eu quero dizer, Deus tem mais para você. Eu quero dizer, tia Naê, Deus tem mais para a senhora. Não interessa a idade, viu, tia? A senhora pode ser um ramo frutífero ainda. Na velhice dá frutos ainda. As pessoas vão se converter com o testemunho da senhora. Não temas, Deus tem mais. Busque o Senhor, Deus tem mais para a senhora. Não interessa a idade, não. Não se acomode, não. Fale do amor de Jesus para todo mundo. A senhora é uma mulher aqui na igreja que pode abençoar muitas vidas. Quantas vezes eu vejo a senhora com problema no joelho, mas não falta de reunião de oração, não falta de culto, não falta de nada. Deus tem mais para a senhora. Deus tem mais para você, homem. Deus tem mais para você, mulher. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para minha casa. Deus tem mais para meus filhos. Deus tem mais para você e para a tua família. Deus é um Deus de promessa. Ele é fiel para cumprir. Creia que Deus, Ele é fiel para cumprir. 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. Eu vou ler aqui mesmo. Põe para mim, fazendo um favor. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel. Esse texto foi que a gente foi ministrado lá, né, lá no MFI, minha esposa, onde Deus começou a compartilhar muitas coisas comigo. Reavivou de novo a minha fé. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorando sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Eliseu, o profeta, esse profeta estava cheio de saúde, certo? O profeta estava morrendo. O profeta estava morrendo. E ele falou para o rei: põe a mão sobre o arco. Ele o fez, e Eliseu pôs as mãos sobre as do rei. Versículo 17. E disse: abre a janela para o oriente. Com certeza dava do lado dos seus inimigos sírios. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha. Aí ele liberou a palavra.
palavra profética foi liberada. A flecha da vitória, a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até, repete comigo, até os consumir. Disse mais, toma as flechas agora. É a mesma palavra profética, é o mesmo ato profético. O Joás mandou, que falou, né, fez aquilo que o rei falou e ele mandou. E disse mais, toma as flechas agora. Toma as flechas, todas as flechas que estavam com ele, não sei quantas eram. Mas ele falou, toma as flechas, não falou para tomar uma flecha, toma as flechas. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Profeta, olha para mim, há um contraste aqui, de atitude de um profeta, com atitude de um rei. 2 pessoas distintas, com motivações diferentes, entendendo e vivendo, um no natural e o outro no sobrenatural. É uma grande diferença. Ele falou, toma as flechas. A primeira ele fez, o profeta pôs a mão na mão do rei, falou, abre a janela. Ele foi lá, abriu a janela, que dava para o Oriente, com certeza na direção dos sírios. E falou, essa é a flecha da vitória, do teu livramento. Você vai acabar com todos os sírios, todos os seus inimigos. E ele fez. Aí o profeta falou, pega as flechas aí que sobrou. Eu não sei quantas tinhas, eu não sei, não faço ideia. Ele pegou as flechas, e o texto diz que ele deu uma flechada no chão, com certeza lá na janela, saiu na janela e foi na terra e deu 1, 2, 3 flechadas e parou. Agora olha o próprio versículo, disse mais, outro versículo. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele. Olha essa palavra que a palavra de Deus usou, indignado. O profeta ficou indignado, nervoso, bravo. 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Não era só 3, era no mínimo 5, 6, no mínimo. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Se você desce um pouquinho, acho que 7, 8 versículos para frente, o texto diz assim, e Joás teve vitória 3 vezes. Os sírios, não exterminou tudo, porque a profecia era para acabar com tudo. Agora eu te pergunto, a vontade de Deus não era acabar com todos os inimigos dele? Por que não aconteceu? Mas Deus não é poderoso para cumprir a sua palavra? Ele é. Mas diante da tua postura, diante da palavra que foi proferida sobre você lá atrás um dia, qual é o teu posicionamento? Aqui mostra a motivação. Aqueles crentes que creem no sobrenatural. Não era uma flecha que tinha um poder atômico de ir lá e acabar com tudo, explodir o assírio. Não era isso. Não. Essa não era a visão aqui. A visão é profética. E é difícil ter crente que acredita em palavras proféticas. Mas eu estou lançando a palavra. Deus tem coisas maiores para fazer com a sua vida. Deus tem coisa maior no teu ministério. Deus tem coisas grandes na tua vida. Deus tem coisas grandes sobre esta igreja. Deus tem coisa grande sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre o ministério dessa casa, sobre os pastores dessa casa, sobre os meus filhos. Deus tem coisas maiores para fazer. O melhor de Deus ainda está por vir. Está na hora de você começar a pegar a flecha e lançar. Tamanha a sua fé. Fica de pé em nome de Jesus. Quem tem fé aqui? Quem tem fé aqui? Pastor, mas já morreu a minha esperança. Irmão, Deus é fiel para fazer ressuscitar. Mulher estéril vai ser mãe de filhos. Você precisa entender isso. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. No sequência do texto, quando Isabel ficou grávida, a sua parente Maria foi visitar. E a parente dela, Maria, ela estava noiva de José, era virgem, não tinha ainda nenhum relacionamento sexual, mas ela se viu grávida do Espírito Santo. E quando aquela mulher entrou para visitar Isabel, com Jesus no ventre, a Bíblia diz que no ventre de Isabel, o neném começou a pular. Mas como é assim pular? Pular, o texto diz pular, porque naquele momento,
Jesus ainda no ventre da mãe já estava enchendo do Espírito Santo. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não era qualquer um. Talvez você fale, está demorando demais a minha promessa. É porque tua promessa é bem especial, meu irmão. Deus, ele não mente. Mas você pode ficar vendo de longe a tua promessa, como o povo no deserto. Eles chegaram até perto da promessa, mas porque foram covardes, não quiseram lutar, não quiseram crer que aqueles inimigos iam ser pão para eles. Mas eles recuaram e voltaram para trás e morreram todos no deserto. Para de murmurar e reclamar, meu irmão. Está na hora de você se levantar agora no sobrenatural e crer naquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Creia nos seus profetas e prosperareis. Há um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. Repete comigo: o melhor de Deus ainda está por vir. Quem crê nessa palavra, levante as mãos e comece a declarar agora. Comece a buscar o melhor de Deus. Eu profetizo o melhor de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vai, irmão, é você. Eu não vou fazer por você. Quantas flechas você vai dar? Quantas flechas você vai dar? Eu, como profeta, estou liberando essa palavra para você. Está liberada essa palavra para você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Deus pode curar o teu casamento hoje. Deus pode restaurar a sua vida. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O profeta Eliseu, mesmo morrendo, era um homem de fé, era um homem profético. Irmãos, creia que Deus tem o melhor para você. Coisas grandes de Deus está por vir. És bem-vindo aqui em nosso coração. Faça o que você quiser, meu irmão. Você é livre nessa igreja para correr, para vir à frente, para ajoelhar, para gritar, para clamar. Fala: Senhor, eu não saio daqui sem o sobrenatural. Deus tem unção nova para você nessa manhã. Deus tem milagre para você. Presta atenção, olha aqui para mim. Deus me fez lembrar. No dia que eu recebi essa palavra, eu tomei postura diferente. O pastor, o profeta, naquele dia estava pregando sobre a viúva, que ela só tinha um pouquinho de azeite. Quantos lembram dessa passagem? O profeta chegou naquela: que você tem? Falou: só tem um pouquinho de azeite. E os meus filhos vai ser vendido, há uma dívida grande. Ele falou: só tenho isso. Naquele dia, o profeta diz assim: o que você tem pode ser pouco, mas Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Deus vai multiplicar sobre a sua vida. Irmão, naquele dia eu falei para Deus: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Para falar a verdade, eu tenho muito pouco. Eu não sou um pastor que sapateio no púlpito, ou que sou um cara agradável, simpático, que atrai as pessoas para mim. Eu não sou esse tipo de pastor. Eu não sou um pastor que pega o violão aqui, toco e saio cantando lindas, maravilhas, canções com a minha voz que é bonita para chamar a atenção das pessoas. Eu não sou esse tipo de pastor. Para falar a verdade, eu me sinto muito pequeno diante da grandeza que o Senhor tem prometido para mim. Mas eu quero dizer para o Senhor: o pouco que eu tenho eu te dou, que é o meu coração. Eu fiz assim: é a minha vida que está nas tuas mãos, faça dela o que o Senhor quiser. E a partir de hoje eu vou mover diante de todas as palavras proféticas que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu vou ser tudo aquilo que o Senhor falou que eu vou ser. E eu decidi aquele dia. E, irmãos, eu lembro que o pastor falou: se você quiser sair correndo nessa igreja. Eu não sei quantos lembram dessa palavra lá em Araçatuba. Eu tinha vergonha, para falar a verdade, eu tinha vergonha de fazer essas coisas em público. Eu vou pagar mico aqui e sair correndo. Eu falei: Deus, eu não interessa o mico que eu vou pagar. Eu não vou esperar os outros fazer, porque muita gente faz porque os outros fez, né? Então a gente toma coragem porque o marido foi, a esposa faz, então a gente vai atrás na onda. Eu falei: eu não vou na onda. A hora que ele acabar de orar: Senhor, eu estou com uma vontade muito grande, eu vou sair correndo nessa igreja, independente da vergonha que eu tenho. Mas eu decido crer nas promessas do Senhor, e eu saio correndo aqui, tomando posse dessas promessas. Irmão, quando ele acabou de orar e falou amém, se você quiser, pode sair. Eu saí correndo naquela igreja, e para minha surpresa, muitos saíram também. E a partir daquele dia, a unção foi dobrada sobre a minha vida. A autoridade, multiplicação financeira na igreja, multiplicação de células, tudo começou a acontecer. Por quê? Por causa de uma atitude. O que você tem é pouco?
Deus está falando, traga o teu pouco com fé, que eu vou fazer multiplicar, o milagre vai acontecer. As minhas promessas vai se cumprir na sua vida. Agora você está liberado para chamar a atenção de Deus. Creia nele, atire flechas agora. Atire flechas, começa a crer. Fala, Deus, eu me coloco aqui. O Senhor me chamou para ser um líder de célula, eu vou ser. A minha casa vai ser uma célula. Um grande ministério eu vou ter. Eu vou ser usado, meu casamento vai ser restaurado. Eu vou ser curado, eu recebo o meu milagre. Glória a Deus. Deus quer te usar, meu irmão. Me leva pro sobrenatural. Vem queimar em mim. Se encha de fé. Deus tem mais para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia nessa palavra. Comece a orar em línguas agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com fogo. Shekatacataralaba, shekataralaba. Recotorolaba, shekatara. Receba a tua cura. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre.